Olá, eu sou Bianca Ferreira, e você está no canal Locra, um canal onde histórias sombrias, fantásticas e imersivas ganham voz. Hoje, eu te convido a entrar em um mundo onde o vento carrega o cheiro de sangue e magia, onde monstros espreitam nas sombras, e os homens, tomados pela ganância, se tornam ainda mais cruéis que as criaturas que temem. Nesse lugar, frio, belo e impiedoso, caminha um homem de olhos violetas e alma cansada. Um caçador, que não busca glória, mas equilíbrio entre o que vive e o que foi amaldiçoado. Séculos se passaram. Impérios ruíram. E ele ainda está aqui. Seu nome é Kael, o caçador imortal. Essa é a sua história. Uma história de destino, perda, e do preço de ser diferente. Prepare-se. A história começa agora. Uma boa história para você e um abraço. Capítulo 9. Libertando-se. O sol da manhã atravessava as janelas altas do apartamento de Beatrice, tingindo as paredes brancas com um tom dourado suave. A cidade de Tóquio parecia um oceano de murmúrios distantes, um contraste quase cruel com o silêncio do interior. Ela tinha tirado uma rara folga do trabalho, e a ideia de uma manhã sem pressão parecia, a princípio, um alívio. Mas Beatrice sabia que as horas de folga podiam ser traiçoeiras. O vazio tendia a trazer fantasmas. Samantha havia saído cedo para correr no parque, deixando apenas o som leve do relógio na cozinha. Beatrice, ainda de pijama, estava sentada à mesa, com um copo de chá verde pela metade, frio agora, e um olhar distante. Quando o telefone vibrou em cima da mesa, ela sentiu o estômago revirar antes mesmo de olhar o visor. Mãe. As 5 letras piscavam na tela com uma persistência quase acusatória. Ela hesitou. Sabia exatamente como aquela conversa se desenrolaria, um campo minado de ressentimentos velados e cobranças disfarçadas de preocupação. Mas, com um suspiro pesado, pegou o telefone e deslizou o dedo pela tela. Oi, mãe. Do outro lado da linha, a voz da sua mãe era uma mistura familiar de ternura e severidade. Beatrice, é você? Pensei que talvez estivesse ocupada demais para atender. Ela fechou os olhos, massageando as têmporas. O tom passivo-agressivo era um velho conhecido. Estou aqui. O que houve? É sobre o Natal. A voz da mãe suavizou, mas ainda havia uma ponta de acusação. Você vai voltar para casa este ano? Faz muito tempo que não passamos juntos como uma família. Beatrice olhou pela janela. O céu limpo refletia um azul quase irreal. Ela sabia que sua resposta não agradaria. Não sei, mãe. É complicado. Complicado? Beatrice, sua irmã precisa de você. O tom da mãe se tornou mais urgente, quase desesperado. Você sabe como ela tem estado. A depressão da Sofia piorou nos últimos meses. Ela não diz nada, mas sei que sente sua falta. Ela ainda guarda aquelas cartas que vocês trocavam quando estava na faculdade. Beatrice apertou o telefone com mais força, como se pudesse dissipar a tensão através do ato físico. Sofia. Seu coração se apertou ao ouvir o nome da irmã. Havia anos que tentava se distanciar da família, construir uma nova vida longe de todo o peso emocional que carregava. Mas parecia que, mesmo do outro lado do mundo, os laços familiares continuavam a puxá-la. A voz dela falhou por um momento. Eu não sabia que estava tão ruim assim. Claro que não sabia, Beatrice. Você nunca pergunta. A mãe soltou um suspiro pesado, o som atravessando a linha como uma bofetada. Você se enfiou nesse país tão longe e mal se importa com o que acontece aqui. Isso não é justo. Eu liguei algumas vezes. Vocês sabem o quanto estou ocupada com o trabalho. Sempre o trabalho. Sempre uma desculpa. O tom dela era cortante. Nós sentimos sua falta. Sofia sente sua falta. Mas parece que você já decidiu quem é sua verdadeira família agora. As palavras atingiram Beatrice como um soco. Ela sabia que a mãe estava jogando com sua culpa, mas havia algo naquelas palavras que doía mais do que ela queria admitir. Olha, eu não posso prometer nada. Vou tentar. Mas não espere muito, ok? Tentar? A voz da mãe era amarga. Isso é o melhor que você pode oferecer? Beatrice sentiu a raiva subindo, mas conteve-se. É tudo o que posso dizer agora. Dê o meu amor para Sofia. Eu vou ligar para ela em breve. Espero que sim. Ela merece pelo menos isso. A mãe parecia resignada, mas não menos amarga. Como eu sei que não vou conseguir falar com você tão cedo. Feliz Natal,
Beatrice. Antes que pudesse responder, a linha ficou muda. Beatrice permaneceu ali, segurando o telefone, sentindo-se vazia e pesada ao mesmo tempo. Ela odiava aquelas conversas, mas odiava ainda mais a maneira como sempre terminavam, com uma culpa sufocante que ela não conseguia afastar. Problemas de casa. A voz de Kael rompeu o silêncio com sua melodia peculiar, uma mistura de casualidade e algo mais profundo, carregando eras de experiências que ele não compartilhava. Beatrice ergueu os olhos, o encontrando encostado na porta, sua postura descontraída contrastando com o peso invisível que parecia segui-lo a cada passo. Ele segurava um pacotinho de amendoim, um vício que nada no mundo fazia ele parar, beliscando alguns grãos com a destreza de quem tinha todo o tempo do mundo. Algo assim. Respondeu, enfiando o celular no bolso como se o gesto pudesse afastar as palavras da mãe que ainda ecoavam em sua mente. Sofia precisava dela, e o peso dessa realidade pressionava seus ombros como uma pedra. Kael mastigou mais alguns amendoins, jogando um no ar e o pegando com facilidade. Ele deu um meio sorriso, um daqueles sorrisos que Beatrice não sabia se eram sinceros ou apenas uma máscara para esconder um universo de dores e segredos. Família é sempre um peso complicado de carregar. Mas você não pode simplesmente ignorá-los para sempre. Eles sempre encontram uma maneira de te puxar de volta. Beatrice não respondeu de imediato. Ela desviou o olhar para o copo, traçando o contorno da borda com o dedo. As palavras de Kael eram um lembrete incômodo, mas verdadeiras. Por mais que tentasse se distanciar, a família tinha uma maneira peculiar de invadir, mesmo quando não era bem-vinda. E você? Perguntou ela, quebrando o silêncio. Não sente falta de ninguém? Depois de tanto tempo, 1000 anos, certo? Kael deu de ombros, jogando o pacote vazio no lixo com um movimento desleixado. Ele caminhou até a mesa e se sentou de frente para Beatrice, os olhos dela agora fixos nele. A luz do abajur fazia seu rosto parecer ainda mais angular, quase etéreo. A falta é um conceito estranho, disse ele, apoiando os cotovelos na mesa. Quando você vive tanto tempo, as memórias se tornam borrões. Pessoas, lugares, momentos. Às vezes acho que lembrar de tudo seria pior. Pior como? Insistiu Beatrice, inclinando-se um pouco para a frente. Kael ficou em silêncio por um momento, o olhar distante, como se estivesse olhando através dela para algo que ela não podia ver. Porque a imortalidade é uma maldição disfarçada de presente, ele finalmente respondeu, a voz mais baixa, quase um sussurro. E cada lembrança boa é um lembrete de tudo que você perdeu. As pessoas que esqueceram de você, os rostos que desapareceram na multidão. Beatrice franziu o senho, absorvendo suas palavras. Havia algo na maneira como ele falava, algo cru e vulnerável que contrastava com o jeito desleixado e irreverente que ele costumava exibir. E, por um breve momento, ela se perguntou o que seria viver com o peso de um mundo que continuamente te esquecia. Exceto você, acrescentou Kael, um leve sorriso brincando nos lábios. Você é diferente. Ainda não sei se isso é uma bênção ou um problema. Ela bufou, cruzando os braços. Bem, eu vou tomar isso como um elogio. Obrigada. Kael riu, um som raro e sincero, que pareceu aquecer o ambiente frio e silencioso. Mas logo a seriedade voltou ao seu rosto, e ele inclinou a cabeça, estudando-a como se estivesse tentando decifrar um quebra-cabeça impossível. O que você vai fazer sobre sua irmã? Ele perguntou, direto. Beatrice sentiu o estômago se revirar. Sofia. O nome soava como um sino em sua cabeça, lembrando-a de tudo que ela estava adiando. Não sei, admitiu, finalmente. Eu não sei como encaixar as duas partes da minha vida. Aqui, com você, é como se eu pudesse respirar. Mas quando penso em voltar, é como se tudo estivesse desmoronando de novo. Kael a observou com uma expressão indecifrável. Ele se inclinou um pouco mais para perto, sua voz baixa e cheia de intenção quando falou. Talvez não seja sobre encaixar as partes. Talvez seja sobre aceitar que nem tudo precisa fazer sentido o tempo todo. Algumas coisas simplesmente são. Como você e eu. Beatrice sentiu o coração acelerar, mas não desviou o olhar. As palavras dele pairaram entre eles como uma promessa silenciosa, algo que ela não sabia se queria enfrentar ou fugir. Você é cheio de frases de efeito, sabia? Ela provocou, tentando quebrar a tensão. Vantagem de viver 1000 anos, ele respondeu com um sorriso, mas os olhos permaneciam sérios. Mas o que você vai fazer?
Beatrice. Ela fechou os olhos por um momento, respirando fundo. Talvez Kael estivesse certo. Talvez ela não precisasse de todas as respostas agora. Mas uma coisa era certa. Sofia era importante. E ela não podia continuar ignorando isso. Quando abriu os olhos, encontrou Kael ainda olhando para ela, esperando. Vou para casa, ela disse, firme. Mas volto. A última audiência de Rio vai ser antes de dezembro. Vou ter tempo de arrumar as coisas e depois ir. Kael assentiu lentamente, um brilho de compreensão em seus olhos. Estarei aqui. Sempre estou. Mesmo que você dê as costas. Beatrice sentiu um sorriso surgir, pequeno, mas genuíno. Kael era uma anomalia em sua vida, algo que ela não sabia como explicar, mas também não queria perder. E, pela primeira vez em dias, ela sentiu que talvez pudesse equilibrar as duas partes de sua vida. Ou, pelo menos, tentar. O ar estava espesso, como se o próprio universo estivesse retendo a respiração. Pela primeira vez em dias, o céu estava em um azul intenso. As ruas de Tóquio estavam mais agitadas, um mosaico vibrante de cores e movimentos. Kael caminhava à frente, seu passo seguro e decidido, enquanto Beatrice tentava acompanhar o ritmo rápido. A cada esquina, ela sentia que estava deixando para trás a realidade que conhecia. Estamos quase lá, disse Kael, sem olhar para trás. Sua voz tinha um tom sério, quase impessoal. O conselho não é um lugar onde todos são bem-vindos. E você, não é um deles. Beatrice franziu a testa, sentindo um arrepio no pescoço. As palavras dele não eram um alarde, mas uma advertência. Ela já sabia que o mundo sobrenatural em Tóquio estava cheio de perigos e segredos, mas entrar nesse lugar, no Conselho das Bruxas, parecia ser um passo além do que ela já havia se metido. O que exatamente é esse conselho? Perguntou Beatrice, tentando mascarar a tensão na voz. Kael parou num pequeno pátio murado, onde não havia nada exceto uma pequena figueira no centro e alguns bancos de pedra. Era um lugar afastado de olhares curiosos, escondido na periferia de Tóquio. Ele se virou para encarar Beatrice, seus olhos carregando uma gravidade que ela raramente via. O conselho é o núcleo do poder místico, explicou ele, a voz baixa mas cheia de intenção. Elas não seguem as leis humanas, nem mesmo as regras que você conhece. Elas operam no limiar do que é conhecido e do que está além de nossa compreensão. São as guardiãs do equilíbrio entre os mundos. E, agora, elas podem ser nossas aliadas, mas também podem ser nossas piores inimigas. Antes que Beatrice pudesse responder, Kael murmurou algo em uma língua que ela não conhecia. As palavras eram estranhas, quase musicais, e pareciam fazer o ar ao redor vibrar. Os tijolos do muro diante deles começaram a estremecer, e de forma surreal, a se torcer. No centro, um pequeno buraco se formou, alargando-se cada vez mais até que um arco imponente surgiu, grande o suficiente para que pudessem passar. Além dele, uma rua de pedras irregulares serpenteava e desaparecia de vista. Atravessamos juntos, disse Kael, estendendo a mão para ela. Beatrice hesitou por um instante, mas aceitou. Assim que atravessaram o arco, ela olhou por cima do ombro e viu o portal encolher instantaneamente, transformando-se de volta em uma parede sólida. Não havia mais sinal do que tinham acabado de atravessar. Isso nunca vai deixar de ser estranho, murmurou Beatrice, mais para si mesma. Kael não respondeu. Ele seguia em frente pela rua estreita, e Beatrice não conseguiu evitar que sua curiosidade a fizesse virar a cabeça para todos os lados. Era como se uma cidade secreta estivesse escondida dentro de Tóquio. Lojas com vitrines encantadas exibiam artefatos que ela não conseguia identificar. Criaturas do mundo oculto se misturavam em um mercado vibrante, algumas altas e esguias, outras pequenas e cobertas de pelos brilhantes. Um homem com olhos como brasas carregava uma sacola que parecia flutuar, enquanto uma mulher com asas translúcidas negociava algo em uma língua gutural. Beatrice ficou de boca aberta, girando a cabeça para tentar absorver tudo ao mesmo tempo. Havia uma energia no ar, algo que pulsava sob a superfície da realidade. Era diferente de tudo que ela já tinha visto. Você pode fechar a boca, comentou Kael, divertido, mas sem desacelerar. Você vai atrair atenção. Como se eu já não estivesse atraindo, respondeu ela, sem esconder o tom sarcástico. Este lugar é inacreditável. E perigoso, ele rebateu, com firmeza. Fique perto de mim. Eles continuaram pela rua sinuosa até pararem diante de um edifício alto,
com torres que pareciam tocar o céu e com uma gigantesca árvore no topo. A fachada era coberta de runas que brilhavam fracamente em um tom dourado, e a entrada era guardada por duas figuras imóveis, semelhantes às gárgulas. Estamos aqui, anunciou Kael, olhando para Beatrice. Deixe-me falar. E, pelo amor de tudo que você considera sagrado, não provoque as bruxas. Eu? Provocar? Nunca. Beatrice tentou soar despreocupada, mas seu coração batia mais rápido enquanto encarava as portas imponentes. Algo dizia que as coisas estavam prestes a mudar de forma irrevogável. A atmosfera dentro da sala do conselho era sufocante. Uma cúpula de energia invisível parecia pressionar Beatrice de todos os lados, como se o próprio ar estivesse imbuído de magia antiga. A sala era circular, iluminada apenas por velas que flutuavam no ar, e as paredes estavam cobertas de tapeçarias que pareciam se mover como se tivessem vida própria. As bruxas estavam sentadas em cadeiras de madeira esculpidas, distribuídas em um círculo perfeito. Elas eram etéreas, lindas de um jeito quase sobre-humano, com traços que refletiam uma beleza natural e exótica, como se cada uma carregasse um fragmento da essência da natureza. Kael deu um passo à frente, a postura tensa, mas o rosto inabalável. Beatrice ficou logo atrás, tentando ignorar o peso dos olhares que se voltavam para ela. Sentiu como se estivesse sendo dissecada por olhos que podiam enxergar até os recantos mais escondidos de sua alma. Uma das bruxas, sentada no centro, levantou-se. Seus cabelos verdes brilhavam sob a luz das velas, como se fossem feitos de folhas vivas. Seus olhos eram profundos e penetrantes, e sua presença dominava o espaço. Quando falou, sua voz era suave, mas carregada de uma autoridade incontestável. Kael, o caçador. Sua voz reverberou pela sala, arrancando um calafrio de Beatrice. O que te traz até aqui, e por que trouxe uma humana? Você sabe que isso é contra as nossas regras. Kael se inclinou levemente, um gesto que parecia um misto de respeito e desafio. Preciso da ajuda do conselho, Vivienne. Há algo em movimento no mundo humano, algo que ameaça o equilíbrio entre os mundos. E não é apenas sobre humanos ou sobrenaturais desta vez. É maior. Muito maior. Os murmúrios começaram. As bruxas trocavam olhares e palavras em uma língua que Beatrice não reconhecia, mas que parecia vibrar no ar como um cântico antigo. Vivienne ergueu a mão, silenciando-as. Explique-se, Kael. E seja breve. Ele respirou fundo antes de continuar. Um humano, chefe de um clã, está trabalhando com uma das bruxas corrompidas. Ele fez uma pausa, permitindo que o impacto de suas palavras se espalhasse pela sala. E não é uma corrompida qualquer. É a Nimue. O nome caiu como uma pedra em um lago tranquilo. O silêncio que se seguiu foi absoluto, como se o próprio tempo tivesse parado. Beatrice sentiu o ar ao seu redor se tornar ainda mais denso, e os olhos de todas as bruxas se voltaram para Kael, agora com uma intensidade quase palpável. Nimue está solta? Perguntou Vivienne, a voz dela carregando uma nota de descrença. Isso é impossível. Ela foi selada há mais de 1000 anos pelas nossas irmãs. Kael assentiu, o olhar sombrio. Foi. Mas agora ela está no mundo humano, e está manipulando Nakamura, um dos chefes da Yakuza, para seus próprios fins. E pior. Ele olhou de relance para Beatrice antes de continuar. Nimue marcou Beatrice. Vivienne estreitou os olhos, avaliando Beatrice com uma mistura de desconfiança e curiosidade. Ela deu alguns passos para frente, parando a apenas 1 metro de distância. Beatrice sentiu como se estivesse sendo puxada para dentro daqueles olhos verdes intensos. Mostre-me, humana, ordenou Vivienne. Beatrice hesitou, mas, sob o olhar encorajador de Kael, puxou a manga do casaco, revelando o antebraço. Ali, gravada na pele como uma tatuagem viva, havia uma marca intricada que parecia pulsar com uma luz fraca. Vivienne a observou por um momento antes de voltar o olhar para Kael. Você sabe o que isso significa? A voz de Vivienne era baixa, quase um sussurro, mas carregada de gravidade. Eu sei, respondeu Kael. Nimue está planejando algo grande, e essa marca é apenas o começo. Se não fizermos nada, ela destruirá o equilíbrio entre os mundos. O silêncio que se seguiu era quase ensurdecedor. As bruxas estavam deliberando, trocando olhares, e ocasionalmente, palavras em sua língua arcana. Finalmente, Vivienne voltou-se para Kael. Vamos ajudar. Mas saiba, caçador,
que você já atravessou os limites do que toleramos. Se falhar, o preço que vocês pagarão será alto. E você, humana? Vivienne olhou para Beatrice, sua expressão implacável. Você está lidando com forças que não pode compreender. Se continuar nesse caminho, não haverá volta. Beatrice engoliu em seco, mas não desviou o olhar. Eu já estou envolvida demais para desistir. E se isso significa lutar para proteger meu mundo, então eu lutarei. Vivienne pareceu avaliar a resposta por um momento antes de assentir lentamente. Muito bem. Vamos enfraquecer a marca. Mas saiba que não podemos removê-la. Nimue é poderosa demais para que possamos desfazer completamente seu trabalho. Você continuará sendo um alvo. Kael colocou uma mão no ombro de Beatrice, um gesto de apoio silencioso. Obrigado, Vivienne. A bruxa de cabelos verdes fez um gesto para que eles fossem embora. Prepare-se, Kael. O caminho à frente será mais escuro do que qualquer um que você já percorreu. E não espere misericórdia de Nimue. Enquanto Kael e Beatrice saíam da sala, o peso do que acabará de acontecer parecia se assentar sobre eles. O conselho havia concordado em ajudar, mas as palavras de Vivienne ecoavam na mente de Beatrice. Não haverá volta. Ela olhou para Kael, que parecia perdido em seus próprios pensamentos. Você acha que realmente temos uma chance? Perguntou ela, a voz baixa. Kael parou por um instante, olhando para ela com uma expressão que misturava exaustão e determinação. Não sei. Mas sei que precisamos tentar. Porque, se não tentarmos, o que vem depois será pior do que qualquer coisa que possamos imaginar. Beatrice assentiu, apertando os punhos. Ela não sabia o que o futuro reservava, mas uma coisa era certa. Não estava sozinha nessa luta. Enquanto as torres do conselho desapareciam atrás da névoa tênue, Beatrice soltou um suspiro que nem percebera estar segurando. O ar ali era diferente, denso como promessas não cumpridas, impregnado do aroma agridoce de flores que não existiam no mundo humano. Ainda assim, havia beleza naquele lugar, mesmo quando a beleza vinha mascarada de perigo. Kael caminhava à frente, como sempre, os passos firmes, o sobretudo negro ondulando com o vento sussurrante que descia pelas vielas. Aos olhos de qualquer um, ele parecia inabalável. Mas Beatrice começava a entender o silêncio entre seus gestos. Os ombros, normalmente relaxados, estavam tensos demais. As mãos, escondidas nos bolsos, tremiam sutilmente. E os olhos, olhos que pareciam conter galáxias inteiras, estavam constantemente em movimento, como se procurassem uma ameaça que só ele era capaz de pressentir. Você está calado demais, disse ela, a voz quebrando o silêncio com cuidado, como quem acende uma vela num quarto escuro demais. Isso é bom, ou só o presságio de algo pior? Kael parou. A luz das lanternas encantadas acima deles desenhava sombras em seu rosto de traços angulosos. Quando virou-se para encará-la, havia algo novo ali, uma ternura quase imperceptível, como se estivesse lutando contra o próprio instinto de permanecer distante. Você se saiu bem, disse ele por fim, e suas palavras tinham peso. Não por serem muitas, mas porque vinham dele. As bruxas não perdoam hesitação. E você enfrentou todas elas de frente. Beatrice arqueou uma sobrancelha, surpresa. Cruzou os braços com leveza, como quem tenta não se abalar. Isso foi um elogio? Perguntou com um meio sorriso brincando nos lábios. Espere. Preciso registrar esse momento. Kael, o imperturbável, sendo gentil. O mundo pode estar mesmo acabando. Ele esboçou um sorriso que desapareceu quase tão rápido quanto surgiu, mas não antes que ela ouvisse. Era como ver o sol aparecer por entre nuvens carregadas, raro, porém inesquecível. Não se acostume, disse ele, retomando a caminhada. Mas sim. Foi um elogio. Você ganhou. Ela o seguiu, os passos ecoando no beco de pedra encantada. Foi então que ouviu uma melodia, leve como névoa, dançando entre as paredes vivas daquele lugar. A canção não parecia feita para ouvidos humanos. Era uma mistura de lamento e promessa, e havia algo nela que falava direto ao coração, mesmo sem palavras. Você ouviu isso? Murmurou ela, parando ao virar a esquina. Kael assentiu devagar. Está começando. E então, passaram por um arco esculpido em pedra antiga, como se o próprio tempo tivesse deixado ali sua marca. Além dele, estendia-se uma rua iluminada por lanternas flutuantes, cada uma pulsando com uma luz suave que parecia ter vida própria.
Portas se abriam sozinhas para revelar lojas que não pareciam seguir as leis do mundo real, vitrines cheias de artefatos que mudavam de forma sob o olhar, escadas que levavam a lugar nenhum, sussurros vindos de espelhos opacos. Beatrice parou, maravilhada. Que lugar é esse? A voz de Beatrice soou baixa, quase reverente, como se temesse quebrar a magia ao redor. Seus olhos vasculhavam cada canto, absorvendo a tapeçaria viva daquele lugar. Portas de madeira escura entalhadas com runas que cintilavam em tons dourados, como se respirassem sob a luz tênue. Vasos de cerâmica que brotavam pequenas plantas em movimento lento, serpenteando pelas fendas das pedras como se procurassem segredos perdidos. Kael parou sem aviso diante de uma vitrine esculpida em cristal lapidado. Atrás do vidro ondulado, pedras preciosas pulsavam como corações vivos, mudando de cor conforme o olhar se detinha nelas, uma dança hipnótica de luz e sombra. Ele olhou por cima do ombro, os olhos de âmbar suavizados por uma estranha nostalgia. Este é o mercado entre mundos, disse ele. Onde o que é real se dobra, e o que é impossível se revela. Tudo pode ser encontrado aqui. Mas nada vem sem um custo. Beatrice franziu a testa. As pedras ainda prendiam seu olhar, tão belas quanto perturbadoras. Um custo? Você quer dizer, dinheiro? Kael balançou a cabeça. Um sorriso seco apareceu em seus lábios, mas não tocou seus olhos. Aqui, o ouro é só mais uma ilusão. As moedas que pagam neste mercado são outras, lembranças queridas, medos esquecidos, convicções que sustentam quem você é, fragmentos da alma, às vezes. As trocas são justas, mas justiça não é sinônimo de misericórdia. Um arrepio subiu pela espinha de Beatrice. O ar parecia mais denso agora, como se o próprio lugar a observasse. Ela desviou o olhar das pedras e seguiu Kael, que voltou a caminhar com passos calmos, como quem já conhecia bem as armadilhas daquele lugar. Quando viraram uma curva estreita, o mercado principal ficou para trás, substituído por vielas menos iluminadas. Um letreiro piscava em cores irregulares sobre uma loja de fachada curva, quase derretida. O cheiro que pairava no ar era doce e cálido, uma mistura entre lavanda e algo mais antigo, quase ancestral. Está me distraindo, disse ela, desconfiada. Tentando me afastar do que aconteceu mais cedo. Kael deu de ombros com naturalidade. Talvez. Seus olhos não a fitavam, mas a tensão em sua mandíbula o traía. Você precisava de um tempo. Ela o observou por um momento, depois assentiu em silêncio. No fundo, sabia que ele estava certo. Pararam diante de uma barraca de madeira escura. Um homem velho, de pele sulcada como tronco de árvore antiga, preparava algo em um caldeirão de prata que parecia murmurar. O vapor que saía dele brilhava com pontos prateados, como poeira de estrelas. Kael estendeu uma moeda dourada que o homem pegou no ar com destreza surpreendente. 2, disse ele. Recebeu 2 copos de cerâmica escura. Entregou um a Beatrice, que o aceitou com cautela. O que é isso? Chá de sálvia lunar. Kael sorveu o seu como se fosse hábito antigo. Clareia os pensamentos. Silencia os ecos do medo. Pode ajudar, se você permitir. Beatrice levou o copo ao nariz. O aroma era reconfortante, mas havia um fundo amargo, uma nota picante que fazia algo se revirar dentro dela, como se o chá estivesse examinando sua alma antes de ser bebido. Ela tomou um gole. O sabor era como a própria memória, doce à primeira vista, mas seguido por um peso sutil, uma melancolia que não sabia nomear. Sentiu-se estranhamente lúcida. Se essa é minha vida agora, disse ela, olhando para Kael. Então preciso saber como sobreviver nela. Não quero depender de você o tempo todo. Kael ergueu uma sobrancelha, surpreso, não pelo pedido, mas pela firmeza em sua voz. Está pedindo treinamento? Não. Estou exigindo. Corrigiu ela, o queixo erguido em desafio. Quero entender este mundo. Quero lutar por mim mesma. Ele a encarou em silêncio. Havia algo no olhar dela, não arrogância, mas sede. Uma sede de pertencimento, de controle. Ele conhecia esse sentimento, já que havia sido consumido por ele. Muito bem. Respondeu, enfim. Amanhã, ao primeiro raio de sol. Não espere misericórdia. Não espero. Um meio sorriso curvou os lábios de Beatrice. Mas aviso, sou mais teimosa do que pareço. Eles continuaram a andar, o vapor do chá se dissipando ao redor deles como véus desfeitos. A passagem de volta ao mundo humano se aproximava,
escondida entre as sombras e o brilho tênue das lanternas etéreas. E Beatrice, mesmo cercada pelo desconhecido, sentia uma centelha de algo novo dentro de si. Não era coragem ainda, mas era o início dela. Pela primeira vez em muito tempo, ela não se sentia à deriva. Pela primeira vez, ela queria ficar. Um dia depois. A chuva continuava a cair em Tóquio, a cidade envolta em uma cortina de névoa e mistério. O vento cortava as ruas, e as luzes dos postes tremeluziam com o ritmo constante da tormenta. Beatrice estava no prédio do escritório, com as mãos apertadas ao redor de uma xícara de café frio, tentando processar os eventos que haviam se desenrolado nas últimas horas. Cada memória recente parecia uma engrenagem se encaixando em uma máquina prestes a explodir. Ela sabia que o tempo estava se esgotando. A investigação contra Nakamura havia chegado a um ponto crítico, e a presença de Kael, com sua calma tensa, apenas reforçava essa sensação. Beatrice olhou pela janela, sentindo o peso da responsabilidade esmagá-la. Nakamura estava se preparando para algo terrível, e ela precisava agir antes que fosse tarde demais. A porta do escritório se abriu com um estalo, e Ryan entrou com a expressão mais sombria que Beatrice já vira. Ele se aproximou rapidamente, os olhos fixos nela. Beatrice, temos problemas. Sua voz era baixa e tensa, e o coração de Beatrice deu um salto. O detetive Saito, ele nos traiu. Aquelas palavras caíram sobre Beatrice como uma lâmina afiada, cortando a linha entre a realidade e o pesadelo. Ela levantou-se da cadeira, seus instintos de advogada se ativando, mas não havia nada a fazer agora. A verdade estava diante dela, nua e crua. O que ele fez? Beatrice perguntou, a voz firme, mas com a atenção de quem sabia que o mundo estava prestes a desmoronar. Ele nos entregou, respondeu Ryan, a raiva evidente em sua expressão. Nakamura sabe tudo. Ele sabe sobre nossa investigação, sobre o que estamos tentando impedir. E agora, não estamos mais seguros. Beatrice sentiu o chão se abrir sob seus pés. A aliança que ela havia começado a formar com a detetive Reiko, as investigações no submundo, tudo isso estava prestes a ser destruído. Kael havia alertado sobre o policial corrupto, mas ela subestimou o risco. Antes que pudesse processar mais, o telefone de Beatrice vibrou, cortando o silêncio pesado. Ela olhou para a tela e viu um número desconhecido. Hesitou por um momento antes de atender. Senhorita Carter, disse uma voz familiar do outro lado da linha. Era Saito. Seu tom estava calmo, quase provocador. Acho que você e sua amiga Reiko têm algo que eu preciso. E posso garantir que agora não há mais escapatória. O sangue de Beatrice gelou. Ela quase podia ouvir o sorriso de Saito através do telefone, sabendo que ele estava no controle. Que porra você quer? A voz de Beatrice tremia, mas ela tentou manter a postura. Não tenho nada que você queira. Espera, Reiko? O que eu quero, Carter-san, é garantir que o equilíbrio seja mantido. Nakamura não precisa de mais problemas. E você e Reiko se tornaram inconvenientes. Saito fez uma pausa, e Beatrice podia imaginar o sorriso frio em seu rosto. Vocês têm até o fim do dia para aparecer. Ou eu trago o problema até vocês. A linha caiu. Beatrice colocou o telefone na mesa, seus olhos fixos na tela, mas sua mente estava longe, em um lugar sombrio, onde a traição se enraizava nas sombras do submundo. Horas depois, Beatrice e Reiko foram levadas para um edifício abandonado nos arredores de Tóquio. O cheiro de ferrugem e umidade impregnava o ar. Suas mãos estavam amarradas nas costas, e dois homens as escoltavam com expressões implacáveis. Beatrice sentia o coração acelerar, mas manteve o olhar fixo à frente. Nakamura estava sentado à cabeceira de uma longa mesa, o rosto parcialmente oculto pela penumbra. Sua presença era sufocante, o silêncio da sala se tornando ensurdecedor. Ele tamborilava os dedos na mesa, o som ecoando como um relógio de contagem regressiva. Você me decepcionou, Reiko, disse Nakamura, a voz calma, mas cortante. Eu avisei que não atravessasse meu caminho. Agora, vou ter que ser mais criativo. Ele fez um gesto, e um dos capangas se aproximou de Reiko. Nakamura inclinou a cabeça para o lado, os olhos fixos nela. Sua família é forte, não é? A voz dele era quase um sussurro. Eu me pergunto quanto tempo eles sobreviveriam sem você. O corpo de Reiko enrijeceu. Seus olhos se estreitaram, mas ela não disse nada. Beatrice sabia o quanto aquilo a atingira.
Nakamura percebeu também e sorriu, satisfeito. Agora você entende. Eu sempre ganho. Beatrice tentou falar, mas o golpe veio antes que pudesse reagir. Um soco certeiro na lateral do rosto a fez cair no chão. A dor explodiu pela sua cabeça, o gosto de ferro inundando sua boca. Mais golpes vieram, costelas, estômago, rosto. Ela ouviu a voz de Reiko gritando, mas o som foi se tornando distante. Não sabia quanto tempo se passou, mas, quando seus olhos se abriram, estava deitada no asfalto frio. A chuva ainda caía, lavando o sangue que escorria de seu rosto. Com dificuldade, Beatrice se virou e viu as luzes do escritório ao longe. Eles a jogaram na frente do prédio, um recado claro. Sabiam onde ela morava, onde trabalhava, e que podiam alcançá-la sempre que quisessem. Tossindo e ofegante, Beatrice se ajoelhou, sentindo a dor em cada parte do corpo. Ela ergueu o olhar para o céu, deixando a chuva lavar seu rosto. Não era medo que sentia agora. Era raiva. E raiva, ela sabia, era algo que poderia usar. Beatrice despertou aos poucos, o mundo ao seu redor oscilando entre sombras e luzes fracas. Sentiu um calor familiar em seu rosto e um aroma suave de remédios. Seus olhos piscaram lentamente até se ajustarem à iluminação amarelada do abajur do quarto. O rosto preocupado de Samantha surgiu em seu campo de visão. Graças a Deus, você acordou, disse Samantha, soltando um suspiro de alívio. Ela estava ajoelhada ao lado do sofá, segurando um pano molhado contra a testa de Beatrice. Eu pensei que ia ter que te levar pro hospital. Beatrice tentou se sentar, mas uma dor lancinante atravessou suas costelas, forçando-a a se deitar de novo com um gemido de dor. Não se mova, alertou Samantha, com firmeza, pressionando de leve o ombro de Beatrice para mantê-la no lugar. Você tem algumas costelas machucadas e seu rosto. Bem, já viu dias melhores. Eu preciso voltar para o escritório, disse Beatrice, a voz fraca, mas carregada de determinação. Tentou se levantar novamente, mas Samantha foi mais rápida e a empurrou de volta com delicadeza, mas com firmeza. Você perdeu a noção do perigo? Samantha a encarou com um olhar incrédulo. Olhe para você, Tris. Eles te espancaram e te jogaram na frente do próprio escritório. Isso foi um aviso. Você quer que eles terminem o trabalho da próxima vez? Beatrice cerrou os dentes, os olhos semicerrados de dor e raiva. Eles não podem me assustar, Sam. Eu não posso recuar agora. Isso não é sobre coragem, Beatrice. Samantha se levantou e cruzou os braços, os olhos brilhando de frustração. Isso é sobre bom senso. Se você continuar assim, vai acabar morta. E eu não vou ficar aqui assistindo você se destruir. O silêncio entre as duas foi tenso. Samantha respirava de forma pesada, tentando recuperar o controle. Beatrice desviou o olhar para o teto, o maxilar travado de teimosia. A dor em seu corpo era um lembrete constante de que Samantha tinha razão, mas admitir isso era algo que ela não queria fazer. Eu sei que você se sente responsável, Samantha continuou, a voz agora mais calma, mas ainda firme. Mas de que adianta ser valente se isso te matar? Rio precisa de você viva. Beatrice. Eu preciso de você viva. Você se importa com isso? Beatrice fechou os olhos, respirando fundo. As palavras de Samantha atingiram um ponto frágil em seu coração. Não era apenas sobre o trabalho. Era sobre orgulho, culpa e o desejo de proteger aqueles que amava. Eu só não quero que eles vençam, Sam, disse ela, a voz quebrada pela exaustão e pela dor. Eu não posso deixar eles pensarem que me controlam. E eles não controlam, Samantha respondeu, se ajoelhando novamente ao lado de Beatrice. Mas para lutar com eles, você precisa estar viva. Precisa estar forte. E agora, isso significa descansar. Deixar sua amiga cuidar de você pelo menos uma vez na vida. Beatrice abriu os olhos e encontrou o olhar firme de Samantha. Por um momento, ela se sentiu segura. Não era fraqueza aceitar ajuda, mas parte dela ainda resistia. Tudo bem, murmurou, deixando a cabeça cair de volta no travesseiro. Mas só por hoje. Samantha sorriu, aliviada. Isso já é um começo, Bea. Um passo de cada vez. Ela voltou a molhar o pano e pressionou o rosto de Beatrice com cuidado, os movimentos cheios de carinho e paciência. O mundo continuava lá fora, cruel e impiedoso, mas ali, naquele pequeno apartamento, Beatrice encontrou algo que a Yakuza nunca poderia tirar dela. Uma amizade que não se curvava diante do medo.
O corredor parecia mais estreito naquela manhã. Beatrice caminhava em direção à sala de reuniões com a respiração presa na garganta, como se cada passo fosse uma sentença já escrita. O som dos saltos contra o piso de mármore ecoava no vazio, abafado pela tempestade que ainda rugia lá fora, como um lembrete cruel de que o mundo não descansava, nem mesmo quando ela mais precisava de silêncio. Ao abrir a porta, o cheiro de café requentado e papel molhado a envolveu de imediato, trazendo consigo a sensação incômoda de uma memória amarga. Aiko estava à cabeceira da mesa. Seu corpo ereto, o rosto impassível e o olhar que cortava como lâmina não deixavam espaço para mal-entendidos. Ela não estava ali para dialogar, estava ali para julgar. Os dois advogados seniores, Yoshida e Tanaka, permaneciam imóveis em suas cadeiras, como sombras compactas, mas seus olhares diziam o que as bocas não ousavam pronunciar. Havia reprovação neles, mas também medo, não o medo dela, mas do que o nome Nakamura representava para todos dentro daquele prédio. Beatrice sentiu os ombros se retesarem quando ocupou a cadeira no extremo oposto da mesa. O ar estava pesado, carregado de uma eletricidade silenciosa. Beatrice, Aiko quebrou o silêncio com a mesma calma de alguém que anuncia uma execução inevitável. Seus dedos tamborilavam de leve sobre a madeira escura, um compasso suave e ameaçador. Você tem nos causado muita preocupação. A voz dela era fria, medida. Não havia ali fúria, apenas a precisão de uma lâmina bem afiada. Seu envolvimento com o caso de Rio foi imprudente. Beatrice manteve o queixo erguido, o coração latejando contra as costelas como se quisesse escapar dali, mas não permitiu que a insegurança transparecesse. Eu estava apenas fazendo meu trabalho, disse, e a firmeza na voz escondia a exaustão que queimava em seus músculos. Meu dever é defender meu cliente. Garantir que ele tenha um julgamento justo. Um suspiro escapou dos lábios de Aiko, carregado de uma exasperação ensaiada, como se estivesse cansada de repetir uma lição que Beatrice insistia em não aprender. Ela se inclinou para a frente, o olhar tão fixo que Beatrice sentiu o ar rarefeito ao redor de si. Nós não estamos discutindo o seu dever. As palavras foram lançadas como pedras. Estamos falando de sobrevivência. O clã de Nakamura se move como uma tempestade que nada detém, e você, Beatrice, resolveu se colocar bem no olho dela. O silêncio que seguiu foi quase insuportável. O som distante da chuva martelando as janelas soava como um relógio de contagem regressiva. Isso não é apenas perigoso para você, continuou Aiko, o tom gélido e sem hesitação. É perigoso para todos nós. Beatrice sentiu o calor subir pelo pescoço, uma mistura de indignação e raiva. Cruzou os braços, como quem ergue uma armadura invisível. Então o que sugere? A voz dela soou mais baixa do que gostaria, mas carregada de um fio cortante. Que eu deixe Rio apodrecer na prisão. Que finja não ver o que está acontecendo debaixo do nosso nariz. Aiko não vacilou nem por um segundo. Exatamente isso. A resposta caiu como um veredito. Vamos lhe atribuir outro cliente. Um caso mais seguro, mais apropriado. Foi um erro aceitarmos um processo que envolve a Yakuza. E erros precisam ser corrigidos. O coração de Beatrice disparou, mas ela não desviou o olhar. A sala inteira parecia se fechar ao redor dela, como se as paredes se aproximassem centímetro a centímetro. Yoshida ajeitou os óculos, Tanaka pigarreou discretamente, mas nenhum dos dois ousou se pronunciar. Eles já haviam escolhido o lado em silêncio. Beatrice inspirou fundo, sentindo o gosto metálico da raiva na boca. Não vou abandonar Rio, declarou, cada palavra firme como pedra atirada contra o vidro frágil da sala. Se eu fizer isso, eles vencem. Por um instante, Aiko não respondeu. Apenas se levantou devagar, ajeitando o paletó com um gesto calculado, como se tivesse ensaiado aquele movimento diante de um espelho. Seus olhos permaneceram presos nos de Beatrice, sem piscar, até que o ar da sala pareceu se partir em dois. Então talvez seja você quem precise decidir, disse, a voz baixa, mas repleta de uma autoridade inquebrantável. O que é mais importante, Beatrice? Sua carreira, ou sua vida? A frase não era apenas uma advertência. Era uma sentença. E Beatrice sabia, no fundo, que nenhuma das escolhas prometia salvação. O céu já começava a ceder às sombras quando Beatrice empurrou a porta de vidro da cafeteria. O cheiro de café torrado e chá recém-preparado encheu-lhe os pulmões, mas em vez de conforto, trouxe uma pontada amarga, como se o ar quente se chocasse contra o frio que ainda guardava dentro de si.
Seus passos eram lentos, controlados, cada movimento lembrava-lhe dos hematomas escondidos sob a roupa, o corpo marcado pela violência recente. A cada respiração, uma costela reclamava, e mesmo o simples ato de se sentar exigia uma disciplina que só a raiva lhe concedia. Reiko já estava lá. Sozinha, num canto afastado, como alguém que aprende a viver à margem da multidão para não chamar a atenção errada. A xícara de chá verde repousava entre suas mãos, o vapor subindo em espirais delicadas que contrastavam com a rigidez do seu rosto. O olhar dela vagava, perdido em algum lugar além do vidro embaçado da janela, como se buscasse uma saída que já não existia. Beatrice parou diante da mesa. Por um instante, nenhuma das duas falou. Apenas o silêncio, pesado e cheio de coisas não ditas, instalou-se entre elas. Finalmente, Beatrice se acomodou de frente para a detetive, respirando fundo para conter a dor que pulsava em seu corpo. Você está saindo de Tóquio, não está? A voz dela soou mais rouca do que pretendia, como se tivesse atravessado pedras antes de chegar aos lábios. Reiko demorou a responder. Levou a xícara à boca, soprou o chá como se precisasse daquele pequeno ritual para ganhar tempo. Só depois de um gole tranquilo, olhou para Beatrice. Mas os olhos carregavam um cansaço que ia além da falta de sono. Tenho uma transferência para Osaka. As palavras vieram baixas, quase como uma confissão. Pedi a mudança faz meses, mas agora parece que chegou a hora certa. O silêncio seguinte foi como um soco que Beatrice não conseguia esquivar. Ela abaixou os olhos, fixando-os nas próprias mãos pousadas sobre a mesa, as unhas cravadas contra a pele para não tremer. Nakamura não esquece, Bea. A voz de Reiko quebrou o espaço entre elas com um tom grave, sem margem para esperança. E ele também não perdoa. Beatrice assentiu devagar, sem erguer o rosto. Eu sei. As palavras saíram curtas, contidas. Mas eu não posso fugir. Não depois de tudo isso. Reiko deixou escapar uma risada curta, amarga, que não tinha nada de humor. Apenas desespero disfarçado. Você fala isso como se fosse coragem. Ela inclinou-se para a frente, os olhos cravando-se nos de Beatrice com uma intensidade que feria mais que qualquer soco. Mas um dia vai perceber que estar viva é mais importante do que estar certa. O peso da frase caiu sobre Beatrice, mas ela não desviou. Mesmo com a dor latejando nos ossos, mesmo com a memória ainda fresca da chuva lavando o sangue em seu rosto, ela manteve o queixo erguido, sustentando aquele olhar. Não é só sobre justiça, Reiko continuou, a voz carregada de algo entre raiva e súplica. É sobre controle. Eles não querem apenas vencer. Querem moldar cada pedaço de quem você é. A Yakuza, a polícia, é tudo o mesmo jogo. Controle de informação. Controle de pessoas. Controle de nós. Por um momento, Beatrice sentiu o peito apertar de forma quase insuportável. Não pela dor física, mas pela forma como aquelas palavras ecoavam. Era verdade. Ela sabia. E, ainda assim, alguma coisa dentro dela se recusava a ceder. As duas permaneceram ali, presas num silêncio tenso, enquanto o mundo seguia indiferente ao redor, talheres tilintando, conversas apagadas em outras mesas, a música baixa da cafeteria. Mas naquela mesa de canto, cada respiração era uma batalha, cada palavra carregava o peso de uma guerra que ambas sabiam não poder vencer sem perder algo no caminho. Do outro lado da cidade, Samantha também travava guerras silenciosas. Durante semanas, ela alimentara em segredo a fagulha de um sonho antigo, rabiscando plantas de um espaço que não existia, visitando prédios decadentes que poderiam renascer sob sua visão, imaginando luzes, música, vozes livres ecoando em um lugar que seria finalmente dela. O próprio clube. Sua chance de respirar sem pedir permissão. Mas sonhos, em Tóquio, tinham o hábito perigoso de incomodar aqueles que lucravam com a submissão dos outros. Takashi soubera. Takashi sempre sabia. E, como um predador que não tolera a menor sombra de fuga em sua presa, não deixaria passar sem deixar marcas. Naquela noite, Samantha trancava as portas de sua pequena loja, já cansada do peso da rotina e da ansiedade que a acompanhava como uma sombra. O vento carregava o cheiro úmido de asfalto molhado e óleo de cozinha vindo de um restaurante vizinho. O neon piscava acima de sua cabeça como se zombasse dela, oscilando entre o claro e a penumbra. Foi nesse instante que ouviu os passos. 2 pares, firmes, deliberados, aproximando-se pelo beco estreito. Ela não precisou virar-se para saber. Seu corpo o reconheceu antes da mente. Os músculos se enrijeceram,
O coração começou a bater em descompasso, e o ar pareceu rarear. Takashi disse que você anda sonhando demais, disse o primeiro, com um sorriso que não chegava aos olhos. O japonês dele era áspero, como vidro arranhando metal. Talvez seja a hora de um pequeno aviso. O segundo não esperou. O punho se afundou em seu estômago como uma lâmina invisível, cortando-lhe o ar. Samantha dobrou-se sobre si mesma, lutando contra a vertigem, a visão salpicada de pontos brancos. Mal teve tempo de aspirar quando um chute a derrubou contra o concreto. O impacto latejou em suas costelas, e um gosto amargo de ferro inundou-lhe a boca. Ela não gritou. Nunca gritaria. Desde criança aprenderá que o silêncio era, muitas vezes, a última arma que restava aos impotentes. A dor queimava-lhe o corpo, mas o orgulho mantinha os lábios cerrados. Se eles queriam vê-la implorar, teriam que esperar até o fim dos tempos. De joelhos, com a respiração curta e desigual, Samantha levantou lentamente o rosto. O beco cheirava a ferrugem e lixo, mas também havia algo nela, uma dignidade frágil, quase invisível, que se recusava a se quebrar mesmo diante da humilhação. Os homens riram, satisfeitos com a mensagem que haviam sido enviados para entregar, mas incomodados com a falta de desespero que esperavam ver. Sonhos são perigosos, Porter, disse o primeiro, cuspindo no chão antes de se afastar. Especialmente os seus. Quando eles desapareceram na sombra, Samantha permaneceu imóvel por alguns segundos, os braços apoiados contra o concreto gelado, tentando reunir forças para se levantar. O corpo tremia, não apenas pela dor, mas pelo medo cru que ainda latejava nela. Takashi tinha olhos em todos os lugares. E agora sabia que ela ousava querer mais. Ela passou a língua pelos lábios rachados, sentindo o sangue quente escorrer pelo queixo, e uma onda de raiva a percorreu. O medo era real, devastador, mas sob ele havia algo mais antigo, mais profundo. Uma promessa silenciosa feita a si mesma nos dias em que não tinha nada além de escuridão. Ninguém vai decidir minha vida por mim. Com esforço, ergueu-se, apoiando-se na parede. Cada movimento era uma batalha, cada respiração, uma vitória pequena, mas conquistada. O beco parecia fechar-se ao seu redor, mas Samantha sabia que ainda podia caminhar. E, enquanto avançava, arrastando as pernas doloridas, uma chama insistente queimava em seu peito. Takashi podia mandar capangas, podia arrancar sangue, podia jogar avisos no escuro de uma noite qualquer. Mas não podia matar a ideia que já crescerá dentro dela. O clube existiria. Nem que fosse a última coisa que fizesse. O escritório estava mergulhado em uma penumbra cinzenta, como se a própria cidade tivesse se infiltrado ali dentro. Beatrice empurrou a porta com cautela e encontrou Aiko parada junto à janela, de costas para ela, os braços cruzados numa postura rígida que exalava autoridade. A luz mortiça de Tóquio atravessava o vidro em tonalidades de chumbo, espalhando sombras longas pelo chão de madeira polida. Havia algo na imobilidade de Aiko que tornava o ar mais denso, como se cada molécula fosse arrastada para dentro do seu silêncio. Fecha a porta, Beatrice. A voz soou baixa, mas cortante, como uma lâmina deslizando devagar. O clique da maçaneta ecoou pelo espaço vazio, e Beatrice sentiu o peso invisível cair sobre os ombros. O coração acelerava, mas sua respiração mantinha um ritmo calculado, como se cada fôlego fosse um ato de resistência. Aiko não se virou de imediato, manteve o olhar fixo na paisagem urbana, como quem observa um inimigo invisível lá fora. Quando finalmente se voltou, seus olhos estavam escuros, e a expressão, dura demais para ser apenas profissional. Eu vi o que você tem feito ultimamente. Aiko quebrou o silêncio, cada palavra pesada, arrastando consigo um julgamento inevitável. E estou aqui para te avisar. Você está atravessando uma linha perigosa. Mais do que isso, está caminhando direto para o centro de uma fogueira. Beatrice sustentou o olhar, mesmo com a tensão apertando-lhe a garganta. Não vou abandonar o caso de Rio. Sua voz saiu firme, sem vacilar. Sei dos riscos, mas não posso simplesmente virar as costas. Aiko avançou um passo, a sombra do corpo alongando-se sobre o chão até quase tocar Beatrice. No rosto dela, havia frustração. Mas também outra coisa, algo escondido atrás da máscara de superioridade, talvez uma faísca de preocupação que se recusava a ser nomeada. Eu sei que coloquei você nesse caso, disse, agora num tom mais baixo, quase íntimo. Talvez isso tenha sido um erro. Achei que você teria controle, que saberia quando recuar. Mas não é isso que estou vendo. Beatrice cerrou os punhos,
os nós dos dedos embranquecendo. Eu estou no controle, Aiko. Sei exatamente o que estou fazendo. Um silêncio breve se instalou entre elas, tenso, cheio de coisas não ditas. Aiko arqueou uma sobrancelha, estudando-a como se pudesse enxergar para além da resposta ensaiada. Tem certeza? A pergunta não soou como dúvida, mas como sentença. Porque até agora, eu vi 3 de nossos colegas sumirem sem deixar rastro. Pessoas desaparecem nesta cidade, Beatrice. Não só nas ruas. Nos escritórios, nos becos onde não se ouvem passos, nos elevadores sem câmeras. Nakamura não joga limpo. Se ele quisesse, você já teria desaparecido também. As palavras atingiram Beatrice como um soco surdo. Ela sentiu a boca secar, mas manteve a postura, sustentando o olhar sem piscar, mesmo que por dentro a lembrança dos hematomas ainda latejasse. Eu não sou como eles. A voz dela soou mais baixa, mas carregada de aço. Não vou sumir. Aiko parou a poucos passos, o rosto agora tão próximo que Beatrice podia sentir o calor da respiração dela. Havia uma intensidade cortante em seus olhos, como se quisesse forçar Beatrice a ceder apenas com a força do silêncio. Espero que não. Aiko finalmente disse, e o timbre tinha algo que beirava a súplica, escondida sob camadas de rigidez. Porque se continuar assim, não será apenas você que vai desaparecer. Vai arrastar todos nós com você. O ar pareceu rarear entre elas, e naquele instante Beatrice percebeu que não era apenas uma advertência. Era um ultimato. Um aviso carregado de medo e de algo mais. A certeza de que, naquele jogo, ninguém sairia ileso. O calor sufocante da tensão não diminuiu quando Beatrice deixou o escritório. O corredor cheirava a cigarro frio e desinfetante barato, e cada passo que ela dava parecia ecoar mais alto do que deveria. Do lado de fora, a cidade fervia com suas luzes e sombras, mas para ela tudo se movia em câmera lenta, como se estivesse presa dentro de um vidro espesso. O ar da rua não trouxe alívio. Pelo contrário, cada rosto anônimo que passava parecia carregar olhos atentos demais, gestos pequenos demais para serem apenas casuais. Talvez fossem apenas reflexos da própria paranoia, ou talvez não. Obrigada por me acompanhar até aqui. Se essa história tocou o seu coração, deixa o like, segue o canal Locra e compartilha com quem também ama uma boa fantasia sombria. E prepara-se, porque o próximo capítulo pode mudar tudo. Eu sou Bianca Ferreira, e te espero na próxima jornada. Um beijo enorme da tia Bia, e até o próximo episódio.